Eu sempre fui um solitário, talvez porque tenha sido criado em um orfanato onde nunca fiz amigos, talvez porque minha vida sempre tenha seguido um caminho diferente da maioria das pessoas. Desde cedo, percebi que o mundo não era justo e que, para conseguir algo, era preciso lutar com todas as forças. A sorte nunca esteve ao meu lado, e tudo o que consegui foi através de muito esforço, e às vezes de caminhos que outros não teriam coragem de trilhar. Foi essa sede de mudança, esse desejo de um destino melhor, que me levou a tomar uma decisão que me marcaria para sempre. Um dia, desesperado para mudar minha vida, ouvi falar sobre uma simpatia antiga, um ritual obscuro que prometia riqueza, poder e sucesso. A pessoa que me contou sobre isso jurava que funcionava, mas alertou que havia um preço. Naquele momento, eu não me importei. Eu estava disposto a qualquer coisa para sair da vida miserável que levava. A simpatia exigia itens específicos. Uma vela negra, um pedaço de pano vermelho, terra de um túmulo recente e algumas gotas do meu próprio sangue. Além disso, precisava ser realizada exatamente à meia-noite, em um local afastado, onde ninguém pudesse interromper. Segui todas as instruções à risca. Fui até um cemitério abandonado, recolhi a terra de uma sepultura recente, preparei os itens e esperei até que o relógio marcasse meia-noite. Com a vela acesa diante de mim, cortei a palma da minha mão e deixei o sangue pingar sobre a terra do túmulo. Então recitei as palavras que haviam me ensinado. Poderes antigos, forças ocultas, abro meu caminho com esta oferenda. Que a fortuna me encontre, que a sorte me sorria. Em troca, dou a vocês parte do que sou, parte do que serei, que o pacto seja selado. No momento em que terminei a última frase, uma rajada de vento percorreu o cemitério, apagando a vela. O ar ficou pesado, carregado de um cheiro de enxofre. Um arrepio percorreu minha espinha, mas, convencido de que havia feito tudo corretamente, recolhi os objetos e deixei o local. Nos dias seguintes, as coisas começaram a mudar. Consegui um emprego melhor, ganhei dinheiro em apostas e oportunidades inesperadas começaram a surgir. Tudo parecia perfeito. Pela primeira vez na vida, eu estava vencendo. Porém, a alegria durou pouco. Cerca de um mês depois do ritual, coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro foram os pesadelos. Todas as noites, eu sonhava com uma figura encapuzada que me observava da escuridão. Ouvia sussurros que não conseguia entender e acordava sempre suado, com a sensação de que algo estava no quarto comigo. Depois, objetos começaram a se mover sozinhos. Portas batiam sem motivo, luzes piscavam e sombras se arrastavam pelos cantos da casa. Uma noite, enquanto dirigia por uma estrada deserta, vi algo pelo retrovisor. Um vulto negro me seguia, flutuando sobre o asfalto. Meus pelos se arrepiaram e acelerei, mas a figura não desaparecia. Pelo contrário, parecia estar se aproximando. De repente, o rádio do carro ligou sozinho, emitindo um chiado alto, seguido por uma voz rouca e ameaçadora. Está na hora de pagar sua dívida. Meu coração disparou. A estrada à minha frente parecia se estender infinitamente, e não importava o quanto acelerasse, o vulto continuava se aproximando. Então, sem aviso, o carro parou. O motor morreu, as luzes se apagaram e tudo ficou em silêncio. O vulto estava agora bem diante de mim. Era uma figura alta, envolta em um manto negro, mas o que mais me aterrorizou foi o rosto, ou melhor, a ausência dele. Não havia olhos, nariz ou boca, apenas uma sombra escura e vazia. Você pediu e recebeu. Agora, o preço deve ser pago. Minha mente girava. Eu sabia que isso poderia acontecer, mas nunca imaginei que seria assim. Eu não queria perder minha alma. Não queria ser arrastado para o desconhecido. Tem que haver outra forma, gritei desesperado. Eu posso devolver tudo.
A entidade inclinou levemente a cabeça como se me analisasse. Você não pode desfazer o que foi feito, mas talvez possa oferecer algo em troca. Eu sabia o que aquilo significava. Alguém teria que tomar meu lugar. O pavor me dominou. Eu não era um santo, mas entregar outra pessoa para salvar a mim mesmo, isso era uma linha que eu nunca pensei que teria que cruzar. Mas diante da morte, ou pior, a moralidade se torna um luxo. Respirando fundo, fiz minha escolha. No dia seguinte, um conhecido que havia me apresentado a simpatia sofreu um acidente fatal. Foi brutal, sem explicação. Todos acharam que foi um simples azar, mas eu sabia a verdade. O peso do que eu tinha feito me esmagava, mas pelo menos eu estava livre. Ou pelo menos era o que eu pensava. Nas semanas seguintes, tentei seguir com minha vida, mas a sensação de estar sendo observado nunca me abandonou. As sombras ainda se moviam, os sussurros ainda ecoavam na escuridão. Até que uma noite recebi uma última visita. Acordei com uma sensação de sufocamento. Quando abri os olhos, ele estava lá. A entidade, o cobrador, parado ao lado da minha cama. Desta vez, sua voz foi um sussurro gélido. O ciclo nunca termina. Você pode escapar uma vez, mas a dívida sempre retorna. Nos veremos em breve. E então desapareceu. Desde então vivo esperando. Sei que um dia a cobrança virá novamente. Sei que a dívida nunca será realmente paga. E quando esse dia chegar, não sei se terei uma segunda chance. Algumas portas, quando abertas, nunca podem ser fechadas. Oi, eu sou Ana, e se estou escrevendo isso hoje é porque preciso tirar esse peso da minha alma. Eu sei que jamais serei perdoada pelo que fiz, mas talvez, contando minha história, eu possa alertar outras pessoas a não cometerem o mesmo erro que eu. Há coisas que não devem ser tocadas, forças que não podem ser invocadas sem consequências, e eu aprendi isso da pior maneira possível. Tudo começou há alguns anos, quando conheci Marcos. Ele era um homem sedutor, forte, daqueles que fazem qualquer mulher perder o chão. Mas havia um problema. Ele era casado. Não deveria me importar com isso, mas minha obsessão cresceu de uma forma que eu não conseguia controlar. Eu o queria para mim, a qualquer custo. No começo, tentei conquistá-lo de maneira normal. Sempre por perto, sorrisos, toques sutis, olhares demorados, mas Marcos parecia fiel à esposa. Eu não suportava isso. Meu coração doía, minha mente gritava. Eu precisava dele. Foi então que uma amiga, vendo meu sofrimento, me falou sobre uma mulher que poderia me ajudar. Dona Dalva faz trabalhos poderosos, Ana. Se quiser mesmo esse homem, vá até ela. Disse minha amiga com um olhar estranho, como se não estivesse confortável com sua própria sugestão. Naquela mesma noite, sem pensar duas vezes, fui até o endereço que ela me deu. A casa de Dona Dalva ficava em uma rua escura, afastada do centro da cidade. Assim que bati à porta, fui recebida por uma mulher idosa, de olhos fundos e expressão séria. O cheiro de ervas queimadas impregnava o ar. Você quer alguém que não te pertence? Disse ela antes que eu falasse qualquer coisa. Fiquei em choque. Como ela sabia? Mas não me importei. Apenas assenti com a cabeça confirmando. Tudo tem um preço, continuou ela. Está disposta a pagar? Minha mente gritava para que eu saísse dali. Meu coração pulsava forte, me alertando de que havia algo errado. Mas a obsessão falou mais alto. Sim, eu pago o que for necessário. E foi assim que naquela mesma noite eu fiz o ritual. Dona Dalva pediu que eu levasse uma peça de roupa de Marcos, uma foto dele e escrevesse nossos nomes, com meu próprio sangue em um papel. Acendi uma vela vermelha enquanto ela entoava palavras estranhas. O ar parecia pesado e eu sentia arrepios sem motivo, mas seguia em frente, cega pelo desejo.
Naquela noite, tive um pesadelo horrível. Sonhei com uma mulher vestida de preto, sem rosto, parada no pé da minha cama. Ela me observava e eu tentava gritar, mas minha voz não saía. Acordei suada, com um cheiro forte de rosas misturado com algo podre no ar, mas ignorei. Afinal, tudo valeria a pena se Marcos viesse para mim. E ele veio. 2 semanas depois, Marcos começou a brigar com a esposa. As discussões eram frequentes, violentas, até que um dia ele simplesmente apareceu na minha porta, dizendo que não aguentava mais e queria ficar comigo. Meu coração explodiu de alegria. Funcionou. Eu tinha conseguido. Nos primeiros meses, tudo foi um sonho. Ele era carinhoso, atencioso, apaixonado. Mas com o tempo, as coisas começaram a mudar. Marcos passou a ficar estranho. Seu olhar às vezes parecia vazio, como se ele não estivesse realmente ali. Às vezes, ele sussurrava coisas enquanto dormia, frases em uma língua que eu não conhecia. As brigas começaram. Ele ficou agressivo, ciumento, possessivo, me humilhava, gritava comigo sem motivo. Uma noite acordei e vi que ele estava sentado na cama, encarando a parede. Seus olhos estavam fundos, escuros. Quando toquei seu ombro, ele se virou lentamente e sussurrou: "Você me chamou. Agora sou seu. Mas nunca poderá me deixar." Me arrepiei, até os ossos. Havia algo errado, muito errado. As noites foram ficando piores. O quarto ficava gelado. As sombras pareciam se mover sozinhas. Eu ouvia sussurros, risadas abafadas. Sentia presenças. Uma vez, enquanto estava no banho, vi uma silhueta no espelho, mas quando me virei, não havia ninguém ali. Marcos? Não. Aquilo não era Marcos. Desesperada, voltei até Dona Dalva e implorei para ela reverter o feitiço. "Não posso. O que foi feito, disse ela balançando a cabeça. "Você pediu e agora ele é seu, mas se quiser se livrar, terá que pagar outro preço." Saí de lá desesperada. Eu queria me livrar de Marcos, mas ao mesmo tempo sentia que não podia. Era como se uma força invisível me prendesse a ele. Certa noite decidi fugir. Arrumei minhas malas e esperei que ele dormisse. Mas quando tentei sair, ele já estava na porta me olhando. "Você não pode ir, você me trouxe para cá, agora estamos ligados." Seu rosto parecia deformado à luz fraca. Seus olhos, Deus, seus olhos não eram humanos. Eu gritei e corri para o quarto trancando a porta. Ele começou a bater, a esmurrar, a gritar meu nome com uma voz distorcida. As paredes tremeram, a luz piscou. Algo terrível estava naquela casa comigo. Na manhã seguinte, Marcos agia como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que precisava sair dali. Peguei minhas coisas e fui embora sem olhar para trás. Mudei de cidade, tentei reconstruir minha vida. Mas até hoje, sinto que não estou sozinha. Às vezes, ouço meu nome sendo sussurrado no meio da noite. Sinto o cheiro de rosas e enxofre. Vejo sombras nos cantos da casa. E nos piores momentos, eu escuto sua voz, vinda de algum lugar que não consigo identificar. "Você me chamou, e eu sempre estarei aqui." Nunca mais fiz simpatias. Nunca mais mexi com forças que não entendo. O amor que eu quis tanto não era amor. Era uma maldição. E agora eu pago o preço todos os dias. Meu nome é Ricardo, e por muito tempo eu fui um homem obcecado por dinheiro. Cresci em uma família humilde, sempre ouvindo que o trabalho duro e a honestidade eram os únicos caminhos para o sucesso. Mas eu nunca quis esperar. Eu queria riqueza, poder e uma vida luxuosa sem esforço. E foi assim que eu caí na pior armadilha da minha vida. Eu conheci um homem misterioso chamado Domingos, um sujeito estranho que parecia saber tudo sobre minha vida.
Ele sempre me olhava de um jeito que me arrepiava, como se estivesse enxergando minha alma. Ele dizia que poderia me ajudar a conseguir o que eu mais queria, mas que tudo tinha um preço. No início, eu ri daquilo. Pactos, magia negra, sacrifícios. Eu não acreditava nessas coisas, mas Domingos insistiu. Me falou sobre um ritual antigo, uma espécie de aliança com algo que ele chamava de o outro lado. O que eu deveria fazer era simples: ir até um cemitério à meia-noite, desenhar um símbolo no chão com meu próprio sangue e dizer algumas palavras que ele me ensinou. Naquela noite, o céu estava denso, sem uma única estrela. O silêncio do cemitério era sufocante. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo ecoar na escuridão. Fiz tudo como me foi ensinado. Assim que terminei de falar as palavras, senti uma rajada de vento gélido. As velas que eu havia levado se apagaram de uma vez, e por um momento eu fiquei na mais completa escuridão. Foi então que ouvi uma voz, baixa, rouca, vinda de todos os lados ao mesmo tempo. Você quer riqueza? Meu corpo paralisou. Eu queria correr, mas minhas pernas não obedeciam. Com a boca seca, murmurei um sim. Então está feito. Uma dor intensa tomou conta do meu peito, como se algo estivesse sendo arrancado de mim. Caí de joelhos, sentindo um gosto amargo na boca. O ar parecia pesado, como se algo invisível estivesse ao meu redor. Então, o silêncio voltou. Nos dias seguintes, as mudanças começaram. Primeiro, recebi uma promoção inesperada no trabalho. Depois, investimentos antigos renderam lucros absurdos. Em menos de um ano, eu me tornei milionário. Casas luxuosas, carros esportivos, viagens caras. Tudo o que eu sempre quis estava ao meu alcance. Mas foi então que as coisas começaram a dar errado. Minha esposa, Camila, começou a adoecer. Os médicos não encontravam explicação para sua fraqueza constante. Meus filhos passaram a ter pesadelos recorrentes e falavam de um homem escuro que os observava durante a noite. As luzes da casa piscavam sozinhas. Sombras se moviam nos encantos, e sempre que eu ficava sozinho, sentia um frio que me congelava os ossos. Certa noite, acordei com um barulho estranho. Quando abri os olhos, vi algo no pé da minha cama. Era uma figura alta, completamente negra, sem rosto, apenas um vazio. Meu coração quase parou. Eu tentei gritar, mas minha voz não saiu. A sombra apenas ergueu a mão e apontou para mim. No dia seguinte, Camila me disse que não suportava mais. Pegou as crianças e foi embora. Eu implorei para que ficasse, mas ela disse que algo estava errado comigo, que a casa estava amaldiçoada, e ela estava certa. A partir daquele momento, minha vida virou um inferno. Eu tentava fugir do que fiz, mas era tarde demais. Estranhos telefonemas vinham no meio da noite, com vozes distorcidas dizendo meu nome. Eu via vultos pelo espelho, sentia toques gelados no meu ombro quando estava sozinho. Minhas contas bancárias estavam cheias, mas de que adiantava? Eu não dormia mais, não tinha mais minha família, não sentia mais alegria, os pesadelos se intensificaram. Todas as noites, eu via aquela mesma figura me observando, sussurrando coisas que eu não entendia. Certa vez, acordei coberto de arranhões pelo corpo, como se algo tivesse me atacado enquanto eu dormia. Então veio a pior parte. Minha saúde começou a definhar. Os médicos não encontravam explicação para minha fraqueza, para as dores insuportáveis no corpo. Meus olhos estavam fundos, minha pele pálida. Eu parecia um morto-vivo. Eu fui atrás de Domingos, desesperado, implorando por ajuda, mas ele apenas riu. Você já pagou o preço, só resta esperar. Eu gritei, supliquei, ofereci dinheiro, mas ele apenas me deu as costas e desapareceu na multidão. Hoje estou sozinho. Minha casa luxuosa está vazia, exceto pelas sombras que me perseguem. Não consigo sair, não consigo dormir, não consigo mais viver. Sei que minha hora está chegando.
O tempo está acabando, e eu sei que quando minha última hora chegar, não será a morte que virá me buscar, será algo muito pior.